Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começar eu queria só dizer que hoje, dia 14 de janeiro, é o Dia Mundial da Lógica, tá? Essa é uma data que é relativamente nova, esse dia, né, ele foi instituído no ano passado apenas, em 2019. Então esse aqui é o segundo ano, né, desde a criação dessa data. E é o Dia Mundial da Lógica. Ela foi escolhida porque essa data no calendário juliano marca o início de um ano novo, né? E também porque 14 de janeiro foi o dia em que o Kurt Gödel morreu e o dia em que o Alfred Tarski nasceu, tá? São dois lógicos que foram importantíssimos, eles tiveram contribuições assim absurdas para a lógica. Basicamente, boa parte da semântica de lógica de primeira ordem que a gente está vendo aqui nesses vídeos é graças ao Tarski. Tá, e o Gödel eu nem preciso falar, todo mundo conhece, inclusive muita gente conhece, isso chega até não ser muito bom, mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Mas eu não sei se vai ter algum evento, eu acho que não. No ano passado teve um evento aqui no Rio de Janeiro, na Academia Brasileira de Filosofia, mas eu acho que não vai ter nesse ano. Mas, como eu disse, está apenas começando, talvez no ano que vem tenha mais, mas é importante essa data, né? É importante que essa data exista para que as pessoas tomem mais ciência da lógica, né? Porque parece que ela é mais um subproduto, né? Uma sub-área da matemática e às vezes é meio deixada de lado, mas ela é importantíssima. Se a gente for parar para pensar, qualquer tipo de ciência, qualquer área do conhecimento, qualquer uma precisa de argumentos, precisa de raciocínio, né? E não tem como você argumentar para defender uma tese sem você usar lógica, sem você saber se o seu argumento é válido ou não, quais inferências são permitidas ou não e tudo mais. Enfim, e se eu falar de computação, então, né, essas partes aí de lógica aplicada, enfim, nem preciso falar. Mas, então é muito importante que as pessoas tomem ciência, né, da importância da lógica, e eu acho que esse dia vai ser importante também, né, ao longo do tempo, para fazer com que os lógicos se encontrem mais, né, com que a pesquisa consiga se comunicar mais pessoalmente. Né, quando tiver eventos assim de, sei lá, palestra, simpósio, né, mais pessoas vão se conhecer e tudo mais. Mas enfim, eu já estou enrolando demais aqui. Vamos direto para esse vídeo que é sobre formalização de primeira ordem. Então, eu já fiz um vídeo sobre formalização de lógica proposicional, tá? Eu achei que o estilo de vídeo ficou interessante, né, para essa abordagem aqui. E eu vou fazer o mesmo esquema aqui, tá? Eu vou colocar vários exemplos de frases em português e vou apresentar as formalizações delas, tá? Eventualmente eu vou colocar algum comentário, tem frases que podem ser traduzidas de mais de um jeito, tá? Então é isso daí. Bom, de início então nós temos aqui 4 exemplos, tá? Todos eles aqui usam quantificadores, como eu vou mostrar. E são exemplos, assim, a estrutura é parecida, né? Sempre é físico e o que muda é a quantificação, tá? Então, olha só, primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente for formalizar uma expressão em primeira ordem, é procurar pelos quantificadores, tá? No caso aqui, a gente tem o tudo, tá? Então, essas palavras eu vou anotar aqui, ó. Tudo, todos, qualquer, a totalidade, etc. Todas essas palavras aqui indicam o uso do quantificador universal, beleza? Então, no caso aqui, a gente tem que tudo é físico, beleza? Como que a gente traduz isso daqui, né? Como é que a gente formaliza essa sentença? Tudo é físico. Bem, obviamente a gente vai ter que usar quantificador universal, né? A gente vai quantificar aqui sobre uma variável, e essa variável aqui, ela vai variar sobre os indivíduos do nosso universo de discurso, tá? E eu estou dizendo que tudo é físico, ou seja, para qualquer indivíduo do nosso universo de discurso, esse indivíduo vai ser físico. Então isso aqui está dizendo que para todo x é físico, né? Então se a gente tomar o f como sendo o predicado é físico, né? Então, por exemplo, FA significa que o A é físico, tá? Aquilo que é denotado pela constante A é físico, beleza? Então, tudo é físico é formalizado desse jeito aqui, tá? Quando a gente tiver aqui o nada, a gente também vai usar o quantificador universal, só que você também pode formalizar isso de outro jeito, tá? Então, olha só, a primeira maneira é essa daqui, ó, nada é físico. Isso aqui significa que para todo x, não é o caso que x é físico, tá? Se nada é físico, então tudo que existe não é físico. Ou seja, para todo x, não é o caso que fx, tá? Então, quando a gente tiver isso daqui, ó, nada, nenhum, ninguém, a gente também vai usar o quantificador universal, só que, bem, aqui a gente está falando que para todo x, alguma coisa, né? Alguma fórmula φ. Aqui a gente vai estar dizendo que para todo x, não é o caso que φ.
tá? Então, por exemplo, nada é físico, está dizendo que para todo x não é o caso que x é físico, entendeu? É assim que faz. E qual que é a outra maneira de a gente conseguir formalizar isso daqui? Bem, aqui está dizendo que nada é físico. Se nada é físico, então isso quer dizer que não existe uma coisa que é física, certo? Então a gente poderia formalizar isso daqui também da seguinte maneira: não é o caso que existe um x que é físico. Ou seja, não existe um x que é físico, beleza? É a mesma coisa. Essas duas fórmulas aqui são equivalentes, tá? Elas dizem exatamente a mesma coisa, expressam a mesma proposição, tá? Então, quando você tiver uma coisa do tipo, uma fórmula, né, do tipo nada é x, né, nada é p, enfim, p sendo um predicado, você pode formalizar isso dessas duas maneiras aqui, tá? As duas estão corretas, beleza? Então aqui, sempre que a gente tiver nada, nenhum, ninguém, a gente pode formalizar usando o universal ou o existencial, tá? O que muda é que no existencial a negação vai para frente, a gente está dizendo que não existe uma coisa que é φ, beleza? É isso daí. Agora a gente pula aqui para baixo, a gente está aqui agora com algo é físico. Quando a gente tiver essa palavra algo, né, alguma coisa, uma coisa é física, pelo menos uma coisa é física, há uma coisa que é física, existe uma coisa que é física, todas essas palavras assim a gente vai utilizar o quantificador existencial, tá? Então isso aqui está dizendo que existe um x, tal que x é físico, beleza? Então algo, algum, alguém, pelo menos existe, existem no plural, tá? Tudo isso daqui vai ser traduzido usando o quantificador existencial, tá? Existe um x tal que φ, beleza? E uma coisa importante, o quantificador existencial, o significado dele é que existe pelo menos beleza? Então, se a gente tiver que duas coisas são físicas, a gente vai formalizar isso aqui desse jeito, por enquanto pelo menos, tá? Existe um jeito mais preciso de você dizer que exatamente duas coisas são físicas, tá? Mas por enquanto a gente vai dizer que existe um x tal que é fx, tá? Porque isso aqui significa que existe pelo menos beleza? Então, se a quantidade de coisas que são f for maior do que 1, a gente pode usar isso daqui, beleza? Agora a gente tem aqui algo não é físico, tá? Eu tinha repetido o nada é físico, mas na verdade é algo não é físico. Quando a gente tem isso daqui, a gente pode formalizar isso usando o existencial, que nem a gente fez em cima, tá? Então isso aqui significa que existe um x tal que o x não é físico, tá? É isso que está dizendo, algo não é físico. Ou a gente pode dizer também que, olha só, se algo não é físico, então isso quer dizer que tem uma coisa, existe uma coisa que não é física. Se existe uma coisa que não é física, então não é o caso que tudo é físico, né? Porque tem uma coisa que não é. Então, algo não é físico pode ser formalizado como não é o caso que para todo x, o x é físico. Não é o caso que tudo é físico, tá? Porque tem uma coisa que não é. Beleza? Então, essas são as possíveis formalizações para essas quatro proposições aqui, tá? E elas são a totalidade, tá? Das proposições universais que a gente pode ter, das formas, pelo menos, de proposições universais, tá? São essas quatro aqui. E como você pode ver, a gente consegue transformar uma fórmula que é universal em uma fórmula existencial. No caso, ela está negada, tá? Mas é uma fórmula que não tem o símbolo de o operador, né, de quantificador universal. E a gente consegue fazer vice-versa também, né? A gente tem uma que tem o existencial, a gente consegue eliminar o existencial e transformar ele em universal, negado, tá? Então eu vou dar mais alguns exemplos aqui para a gente pegar bem essa ideia. Todos os humanos são mortais. Como que a gente formaliza isso daqui? Bem, a gente tem aqui todos, né? É uma quantificação universal. Só que olha só, aqui tem um truquezinho que não é uma coisa muito intuitiva. Sempre que a gente diz que todos os indivíduos de uma classe, no caso aqui dos humanos, são também indivíduos de outra classe, no caso aqui a classe dos mortais, sempre que a gente tiver isso daqui, né, todo A é B, a gente vai ter uma quantificação universal, tá? Por causa do todos. Só que vai ser uma quantificação universal sobre uma fórmula que vai ser composta. Por quê? Porque a gente vai estar dizendo o seguinte: para todo x, se o x for humano, tá? Se o x for humano, então o x é mortal, mx, tá? É isso que a gente está dizendo. Se a gente diz que para todo x, se o x é humano, então o x é mortal, isso quer dizer que todos os humanos são mortais, né? Porque você pega aí alguém que é humano, o Jorge, tá? O Jorge é humano? Sim. Então, por essa implicação aqui, o Jorge também é mortal.
pega outro humano aí. Ah, Cássia. Tá, a Cássia é humano? Sim. Então ela é mortal por causa dessa implicação aqui. Então qualquer humano que você colocar aqui vai dar que ele é mortal. Tá? Isso significa então que todos os humanos são mortais. Beleza? Então, quando a gente tiver aqui uma proposição do tipo todo A é B, a gente vai traduzir isso aqui como sendo uma fórmula universal, e dentro do escopo desse quantificador aqui a gente vai ter uma implicação. O antecedente dessa implicação vai ser φx, tá? Sendo que φ é o predicado daquilo que você está dizendo, né? Então aqui no caso a gente está dizendo que todos os humanos são mortais. Então o φ aqui representa o humanos, tá? E o consequente vai ser um outro predicado, ψ, que representa a classe que você está predicando sobre essa primeira classe, né? Então aqui a gente está dizendo que todos os humanos são o quê? São mortais. Então o φ representa o predicado de ser mortal aqui, tá? E a gente vai quantificar universalmente sobre isso daqui, tá? Então para todo x, se x é humano, então x é mortal. Beleza? É assim que a gente faz para formalizar esse tipo de fórmula aqui, tá? De sentença. Se a gente fosse tentar formalizar isso daqui em lógica proposicional, todos os humanos são mortais, Sócrates é humano, portanto Sócrates é mortal. Se você tentar formalizar isso em primeira ordem, você vai ver que é um argumento inválido, tá? Em primeira ordem não, perdão, em lógica proposicional é um argumento inválido, você não consegue provar a validade dele. Mas aqui com essa formalização a gente consegue, e eu vou falar sobre isso depois, eu vou fazer um vídeo sobre validade e tal, eu vou mostrar isso lá. Beleza? Outro exemplo aqui, a maioria dos humanos tem cabelo. Como que a gente representa isso daqui? A maioria. A maioria a gente vai usar o quantificador universal? Não, porque a maioria não significa todos, tá? Assim, se todos os humanos têm cabelo, é óbvio que a maioria também tem, tá? Mas não é isso que está sendo dito aqui. Aqui está sendo dito apenas que a maioria tem cabelo. Então pode ser que exista uma pessoa que não tenha cabelo, beleza? Se pode ser que exista uma que não tenha, a gente não pode afirmar que todos têm. A gente tem que afirmar que pelo menos um tem. E foi o que eu tinha falado antes, tá? Sempre que a gente tiver que a quantidade de indivíduos a ser quantificada é maior do que um, mas não é todos, a gente vai usar o existencial, tá? Então isso daqui está dizendo que existe um x que é humano e que tem cabelo, tá? Então o x ele é humano e o x tem cabelo, beleza? Talvez você tenha comparado com essa daqui de cima e tenha formalizado isso daqui desse jeito, né? Existe um x que hx implica em cx. Então existe uma coisa, existe um objeto que, se ele é humano, então ele tem cabelo, tá? São duas formalizações possíveis, só que essa daqui de cima é a mais adequada, tá? Sempre que você tiver um quantificador existencial e você tiver que dizer, né, sei lá, que alguma coisa é outra coisa, né? Algum A é B, você vai dizer que existe um x, tal que o x é A e o x é B. Você vai usar a conjunção, tá? Não use a implicação. Eu devo fazer um vídeo explicando isso daqui, é uma coisa um pouquinho difícil de entender, mas se você fizer a tabela verdade, você vai ver que quando você usa a conjunção, ele capta muito mais a ideia que você tenta expressar na linguagem natural do que se você usar a implicação, justamente por causa daqueles problemas que a gente tem com a implicação, né? Se o antecedente for falso, a implicação toda já é verdadeira. Se o consequente for verdadeiro, a implicação toda já é verdadeira também. Então isso aqui acaba prejudicando um pouco o nosso entendimento dessa formalização, tá? Então quando a gente tiver que algum x é y, use sempre a conjunção, tá? Existe uma coisa que é x e essa coisa é y também, tá? Então essa aqui é a formalização dessa frase aí, tá? E como você vê aqui, eu já tinha falado isso, né? No vídeo que eu falei sobre formalização, a gente perde essa ideia de maioria aqui, tá? Se a gente estivesse dizendo que existe um humano que tem cabelo, a gente formalizaria exatamente do mesmo jeito. Existe um x, tal que x é humano e x tem cabelo, tá? Então essa ideia de maioria a gente perde no processo de formalização. Ela não é importante para a lógica, beleza? Pelo menos para essa lógica que eu estou apresentando aqui, que é a lógica clássica de primeira ordem. Eu já vi operadores de maioria, tá? Em lógica probabilística existe isso daqui, mas é muito mais complicado e eu acho que não é nem lógica dedutiva, porque não é monotônica, enfim. Estou dizendo só que essa ideia de maioria aqui é perdida na formalização, tá? Há um planeta gigante. Isso aqui é fácil, né? Há um planeta gigante, isso aqui está dizendo então que existe um x, tal que esse x é um planeta e esse x é gigante, tá? Repara que sempre que você tiver aqui uma quantificação,
você vai ter um domínio de quantificação, né? Um escopo, melhor dizendo. O escopo, nesse caso aqui, é o que está dentro dos parênteses, tá? Então, esse x aqui é o mesmo x que está aqui e é o mesmo que está aqui, beleza? Então, se você diz aqui que existe um x que é planeta e é grande, é gigante, é o mesmo x, tá? Então, vamos dizer aqui que esse x é o A, por exemplo. Isso aqui está dizendo, então, que PA e GA, tá? O predicado P está se aplicando ao indivíduo A e o predicado G também está se aplicando ao indivíduo A, é o mesmo indivíduo, beleza? Não são indivíduos diferentes, não, tá? Então, essa daqui é a formalização de há um planeta gigante. Vamos para esse próximo exemplo aqui, então. Se o Brasil é um país, então há um país. Isso aqui é uma sentença condicional, né? Se o Brasil é um país, então Brasil aqui seria o sujeito e é um país seria o predicado, então PB poderia ser a expressão disso daqui, né? Se o Brasil é um país, então há um país. Existe um país. Lembra que eu falei lá em cima, né? Quando a gente tem aqui o a gente vai usar o quantificador existencial, tá? Então, se o Brasil é um país, existe um x tal que o x é um país. Então, existe um x tal que px, tá? Aqui a gente não precisa usar parênteses, porque px é uma fórmula simples, tá? Então, a gente omite esses parênteses aqui, não tem problema, tá? Então, se o Brasil é um país, há um país. Se todos falam alemão, então George fala alemão. Aqui uma sentença condicional também, tá? A mesma coisa que a gente viu para a lógica proposicional continua se mantendo aqui, tá? Se a sentença começa com C, então, né? No caso aqui tem a vírgula, se ela começa com C, então, vai ser uma sentença condicional, tá? Então, se todos falam alemão, ou seja, se para todo x, o x fala alemão, tá? Eu vou colocar um A aqui, como sendo falar alemão. Se todos falam alemão, então o George fala alemão. O George, eu vou representar ele pela constante G, tá? O Gzinho é minúsculo, então AG, beleza? E repara aqui, muito importante, tá? Essa quantificação aqui, universal, ela está se aplicando somente a isso daqui, tá? Ao AX, beleza? Então, eu vou deixar até isso daqui, ó. Esses parênteses aqui para mostrar que essa quantificação não é isso daqui, tá? Ela não está se aplicando sobre essa implicação aqui. Essa quantificação ela se aplica só ao AX, beleza? Então, se todos falam alemão, George fala alemão, tá? E aqui, se George fala alemão, então alguém fala alemão, tá? Então, aqui em cima a gente traduziu George fala alemão como sendo AG, tá? Então, eu vou repetir isso daqui, AG. Se George fala alemão, então alguém fala alemão. Alguém, a gente vai usar o quantificador existencial. Então, existe um x, tal que o x fala alemão, beleza? Então, se George fala alemão, existe alguém que fala alemão. Isso aqui é óbvio, né? É uma inferência bem tranquila de perceber que é válida, tá? Se todos forem justos, haverá paz. Como que a gente formaliza isso daqui? Bem, é uma condicional, né? O antecedente aqui é todos são justos, né? Se todos forem justos, o verbo aqui a gente ignora a flexão dele, nesse caso não faz diferença. Então, todos são justos para todo x, jx, tá? J sendo predicado, x é justo, tá? Então, se todos forem justos, então haverá paz. Agora que a gente tem que tomar cuidado, porque olha só, a gente tem o verbo haver aqui, tá? Eu tinha falado lá em cima que quando a gente tem que há um x, tal, que não sei o que, a gente vai utilizar o existencial. Só que olha só, aqui eu estou dizendo que haverá paz, tá? Paz não é um indivíduo, paz não é uma pessoa, não é uma coisa, não é nada, né? Assim, você poderia considerar que P, né, a letra P minúscula, é o indivíduo paz, tá? E aí você poderia dizer que, sei lá, que existe um x, tal, que o x é igual a paz, tá? Só que eu não falei ainda sobre identidade, tá? Então a gente não vai usar isso daqui, e também seria bem esquisito tratar a paz como sendo um indivíduo, tá? É estranho. Então, nesse haverá paz, a gente não vai utilizar quantificação. A gente vai tratar ele como sendo uma fórmula atômica, tá? Então, haverá paz eu vou chamar de P, tá? Existe paz. Então, se todos forem justos, haverá paz. Essa daqui é a formalização que a gente pode fazer, tá? Vamos para o próximo exemplo aqui. Alguém ama George e George ama alguém. Temos uma conjunção aqui, então isso aqui é uma conjunção de duas fórmulas, tá? Quais são essas fórmulas? Bem, a primeira é alguém ama George. Isso aqui é uma relação, tá? Eu vou chamar o ama aqui de A, tá? É a mesma relação que aparece aqui. Então, x ama y, tá? A representação, né, é A, x, y. Isso aqui significa que x ama y. Alguém ama
George. Como que a gente representa isso? Bem, se alguém ama George, isso quer dizer que existe pelo menos uma pessoa que ama George. Ou seja, existe um X tal que esse X ama George, ou seja, A, X, G. Beleza? Lembrando que esse predicado relacional aqui, ama, né? Ele é representado assim, tá? A, X, Y. X ama Y. No caso, esse X aqui, ele é uma variável que está ligada a esse quantificador. Tá vendo? Ele está ligado aqui pelo quantificador existencial. Então, a gente está dizendo que existe um X e esse X está na relação de amar com o George. Ou seja, o X ama o George, tá? E, conjunção, o George ama alguém. Como que a gente diz que o George ama alguém? É parecido com isso aqui. A gente vai dizer que existe um X tal que... Só que aqui muda agora. Agora o George vem aqui para frente porque é o George que ama esse alguém, esse X. Beleza? Então essa daqui é a formalização. E aqui tem uma coisa muito importante, olha só. Como eu já tinha falado antes, é importante você saber qual que é o escopo da quantificação. Olha só, esse primeiro quantificador aqui, ele está se aplicando apenas a isso daqui. Tá? E o segundo está se aplicando apenas a isso daqui. Então, quando a gente diz aqui que alguém ama George, a gente está dizendo que existe alguém, existe um X, e esse X ama o George. Tá? A gente disse isso daqui, fechou o parênteses, a gente vai dizer outra coisa agora. Agora a gente está dizendo outra coisa que é o seguinte, que existe um X que pode ou não ser o mesmo X desse daqui. Tá? Eu não estou dizendo se é o mesmo, pode ser que sim, pode ser que não. Tá? Mas existe alguém que é amada pelo George, tá? Ou seja, o George ama alguém, tá? Então, o que eu quero que vocês peguem disso daqui é que esse X que está nesse quantificador aqui e esse X que está nesse não necessariamente são os mesmos indivíduos, tá? Porque olha só, alguém ama George, vamos supor que, sei lá, que Julieta ama George, tá? Então, nesse caso aqui, Julieta ama George, mas pode ser que George ama, sei lá, Gertrudes, sabe? Então, alguém pode amar George e George pode amar outra pessoa. Tá? Então, apesar de a gente estar usando a mesma palavra que alguém nos dois casos, essa palavra aqui não é um indivíduo. Tá? Alguém não é o nome de uma pessoa. Alguém é uma palavra ambígua, que denota alguém de maneira ambígua. Então, ela pode denotar pessoas diferentes. Tá? Então, alguém ama George. Nesse primeiro caso, esse alguém pode se referir a Julieta. E no segundo caso, né, George ama alguém, pode se referir a Gertrudes. Tá? Então, é muito importante isso daqui. Porém, se a gente tivesse uma quantificação em que o escopo dela é maior e a variável aparece mais vezes, como foi o caso dessa daqui de cima, né? Existe um x tal que px e gx, nesse caso aqui sim. Como os dois x aqui estão dentro do escopo dessa quantificação, então os dois se referem exatamente à mesma coisa, beleza? Mas não é esse o caso aqui de baixo, beleza? Então só para exemplificar isso daqui, ó, tem esse exemplo, ó, alguém ama e é amada por George. Então, se alguém... bom, aqui a gente tem uma conjunção, tá? Então, alguém ama George e alguém é amada por George. Só que tem uma coisa importante aqui, tá? Você não pode separar isso daqui do mesmo jeito que você separou essa daqui de cima, tá? Porque essa daqui de cima, a gente tinha aqui alguém ama George, tá falando sobre uma pessoa. E George ama alguém, tá falando sobre uma pessoa que pode ou não ser a mesma dessa primeira, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. A gente deixa aberto. Isso não vai acontecer aqui embaixo, tá? Porque a gente está dizendo que alguém ama e é amada. Então, essa mesma pessoa ama o George e essa mesma pessoa é amada por George, tá? Então, a gente está dizendo aqui que existe um X, tal que esse X ama George, ou seja, X ama o G e esse X também é amado por George, tá? Então, essa mesma pessoa é amado por George. Então, o George ama essa pessoa, tá? Alguém ser amado por George, né? Sei lá, X é amado por George e George ama X é a mesma coisa, tá? Só muda a enunciação, tá? Isso aqui até em português é a mesma coisa. Você muda o agente da ativa para passiva, mas é a mesma proposição, tá? Então essa daqui é a formalização dessa daqui de cima, tá? E repara que são coisas diferentes, ó. Aqui a conjunção, como eu tinha falado, ela tá fora do escopo da quantificação. Aqui ela tá dentro, tá vendo? Então esse X e esse aqui são o mesmo indivíduo, são exatamente a mesma pessoa, tá? Então a mesma pessoa ama George e é amada por ele, beleza? Então é muito importante essa diferença aqui. Se você não prestar atenção, você vai acabar fazendo alguma tradução errada. Se for
num argumento você pode fazer uma falácia, então é muito importante você tomar cuidado com o escopo de quantificação, ver onde que os operadores estão, se estão dentro ou fora do escopo e tudo mais, tá? Ninguém é solteiro e casado, tá? Então aqui o ninguém, a gente vai ter que usar ou um quantificador universal, como eu tinha falado, ou a gente nega o quantificador existencial, tá? Eu vou formalizar dos dois jeitos aqui para vocês verem como fica. Mas então a gente está dizendo que para todo x, não é o caso que o x é solteiro e o x é casado. Então, não é o caso que solteiro x e casado x, tá? Não é o caso. Ou a gente poderia, como eu falei, traduzir isso aqui usando a negação do quantificador existencial. A gente poderia dizer que não existe um x tal que seja solteiro e casado. Beleza? Então, essas daqui são as duas formalizações possíveis. Elas são equivalentes, tá? E se você aplicar a lei de De Morgan aqui, né? Bom, aqui a gente está negando uma conjunção, tá? Então, você poderia sim aplicar a lei de De Morgan e você teria aqui que para todo x, ou esse x não é solteiro, ou esse x não é casado, tá? Também são equivalentes, mas isso aqui já é conversão de fórmulas, eu não vou falar sobre isso daqui agora, tá? Mas é só para dizer que você pode fazer essas manipulações aí dentro também, tá? Então, ninguém é solteiro e casado. Isso aqui é uma fórmula verdadeira também, né? Não tem como você ser solteiro e casado ao mesmo tempo, né? O fato de você ser solteiro implica em você não ser casado e vice-versa, a não ser que você faça algum malabarismo semântico tosco aí de dizer que, sei lá, você é solteiro em um país, mas é casado no outro, porque as legislações são diferentes e tal, né? Mas enfim, desconsiderando esses casos esquisitos assim, é uma fórmula verdadeira, tá? Próximo exemplo aqui é o seguinte: todos os gatos caçam ratos, tá? Aqui tem duas maneiras diferentes de se traduzir isso e elas não são logicamente equivalentes, tá? São as seguintes: a primeira é a gente considerar caçam ratos como sendo um predicado, tá? Então o predicado CX significa que o X caça ratos, tá? Se a gente considerar isso daqui, então a gente vai ter o seguinte: todos os gatos são caçadores de ratos, ou seja, para todo x, se o x é gato, né, então se gx, então o x caça rato, beleza? Essa daqui é a primeira formalização. A segunda é a gente considerar que ratos são indivíduos, tá? Então, ratos aqui agora eles vão ser indivíduos assim como gatos. Então a gente vai formalizar isso aqui do seguinte jeito: a gente vai ter que usar duas quantificações, olha só. Para todo x e para todo y, se a gente tem que o x é gato e o y é rato, tá? Então a gente vai usar esse predicado aqui, rato, tá? Eu vou ter que usar mais um parênteses aqui. Se x é gato e y é rato, então o gato caça o rato, ou seja, o x caça o y. E o caça aqui agora ele vai ser uma relação binária, tá? A gente vai ser CXY, tá? Então CXY. E aí fecha aqui, tá? Essa segunda maneira aqui, a gente está usando quantificação dupla, tá? A gente não tinha visto antes, mas funciona da seguinte maneira: para todo x e para todo y, vai valer o que está dentro desses parênteses aqui, tá? Desse mais externo aqui até esse daqui, tá? Então, o que está dentro aqui? A gente está dizendo que x, se o x é gato e o y é rato, se essas duas coisas acontecem, lembrando que x e y são variáveis ligadas, tá? Elas são ligadas por esses quantificadores universais aqui, tá? Então a gente está falando de quaisquer duas coisas. Se para quaisquer duas coisas, x e y, x é gato e y é rato, então é o caso que o x caça o y, ou seja, essa coisa que é gato caça essa coisa que é rato, beleza? É a segunda maneira de você formalizar isso daqui, tá? Não são fórmulas logicamente equivalentes. Se você testar, elas não são equivalentes, tá? Mas elas são semanticamente, no sentido de semântica natural, se a gente pegar essas duas fórmulas aqui e considerar essa interpretação, essa tradução aqui, elas querem dizer a mesma coisa, tá? Somente de maneiras diferentes, beleza? Então é isso daí. Por hoje aqui eu acho que já tá bom. Eu vou deixar alguns exemplos e no próximo vídeo eu corrijo e eu falo sobre falar um pouco mais sobre quantificação dupla, que eu não falei, e quantificação múltipla, né?
envolvendo vários quantificadores. Se você mudar a ordem, né, se você tiver que para todo x existe um y, pode ser que isso aqui não seja a mesma coisa, que existe um y, tal que para todo x, φ, tá? Pode ser que essas fórmulas não sejam equivalentes, beleza? Então eu vou falar sobre isso daí no próximo vídeo e vou dar mais exemplos também, tá? Mas por hoje é isso daqui. E eu vou deixar uns exemplos aqui para vocês tentarem traduzir. Beleza, eu vou deixar então esses 5 exemplos aqui. Esse terceiro aqui eu acho que é o mais dificilzinho deles, mas eu vou deixar aí no próximo vídeo, eu vou deixar um link na descrição resolvendo a formalização deles, tá? Então tenta formalizar aí do jeito que eu expliquei nesse vídeo e depois você vê se você acertou, beleza? Então é isso daí. Dúvidas nos comentários, se você não entendeu alguma coisa, pergunta aí que eu respondo se eu souber. E é isso daí, feliz dia do lógico aí para quem é lógico. Valeu!